capitão, quem mandou me buscar? Ou se vir, não voltará. Se vir, não voltará. O capitão, quem mandou me buscar? O capitão, quem mandou me buscar? Se vir, não voltará. Quem mandou me buscar, com certeza não avisou que sou capoeira, um exímio lutador. Ô capitão, quem mandou me buscar? Ô capitão, quem mandou me buscar? Capitão, que é bicho do mato entendo muito mais. Você tem uma chibata, mas pena não sabe do que eu sou capaz. Ô capitão, quem mandou me buscar? Ô capitão, quem mandou me buscar? Olha, eu tô embaiado no mar, esperando você voltar. Na minha luta disfarçada e dança, você não vai me escapar. Ô capitão, ô capitão. Fala galera boa de capoeira, boa noite. Tudo bem com vocês? Se estiverem me ouvindo bem, dá um joinha, por favor. Fala galera boa de capoeira, que bom que vocês estão me ouvindo bem aí. Prazer ter vocês aqui mais uma vez na noite de hoje, quarta-feira, 16 de março de 2022. Hoje a gente vai falar com o nosso professor Paulo Carranca. Vamos falar sobre o método PFC, que trata especificamente da preparação física na capoeira, ajudando o capoeirista a entender e compreender o seu corpo e tudo que de positivo é permitido ele agregar para melhorar essa sua potencialidade, não só física como mental, espiritual, ok? Que dá a condição dele performar ainda mais o seu conceito em relação à capoeira no sentido da prática. Você que quer jogar capoeira por mais tempo, durante a vida ou para a vida toda, quais são as indicações que você deve fazer ou deve ter, né, como objetivo fundamental. Perfeito? Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, dá um joinha, por favor. Vale dizer que essa live tem aqui a Ginga, a empresa que apoia, acredita na capoeira, no esporte, de maneira integral, como qualidade de vida do ser humano. Dizer também que todas as lives a gente vai ter a indicação de um livro para que você possa ampliar o seu repertório sobre a capoeira. Então são livros diversos, com conteúdos diversos, e hoje eu trago para vocês lutas e artes marciais, os aspectos educacionais, sociais e lúdicos
É um livro muito fácil, que conta aqui parte das histórias das artes marciais, a contribuição que ela tem na vida do ser humano. E esse livro é do meu amigo Jorge Felipe Columar e Rafael Mocarzel. Foi lançado no Rio de Janeiro, já tem um período. Lutas e artes marciais. Fica aí a indicação para você, tá legal? Aproveite. E vamos nessa. Vamos bater um papo hoje com o nosso amigo professor Carranca, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo legal aí sobre preparação física na capoeira ou preparação física do capoeirista. Ele que já tem aí um número muito bacana de pessoas seguindo o seu método, que acreditam. Eu faço parte desse método também. Estou sempre contribuindo e recebendo contribuições muito positivas que vêm agregando na melhora da minha qualidade de vida e na qualidade de vida das pessoas que acreditam nessa possibilidade dinâmica que a capoeira tem. Tá certo? Vamos ver se ele está por aqui. Paulo Carranca. Se estiver por aí, meu coach, já me dá um sinalzinho aqui que eu já vou lhe chamar. Fundo musical hoje sendo utilizado o álbum do Mestre Nagô, do Rio de Janeiro, e sua escola. Obrigado, mestre, por essa autorização. E vamos que vamos. Cadê o Paulo Carranca? Paulo Carranca, cadê você? Tá por aqui? Vou chamar esse garoto. Vez dizendo que a live tem o apoio da Ginga, a empresa que veste o tucano preto. Salve, mestre. Boa noite. Fala, Carranca. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem? Como é que tá o som para você aí, meu querido? Tá perfeito. E aqui minha voz? Tá cortando um pouquinho o seu som. E agora? Melhorou? Tá ouvindo? Como tá? Tô ouvindo bem. Tá ótimo. Ótimo. Boa noite, mestre. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço a sua gentileza, como sempre, né? Você sempre aí na linha de frente, prestativo, e tenho certeza que vai ser mais uma live muito bacana, muito potente, que vai ajudar a vida de muitos de nossos irmãos e irmãs da capoeira, tá certo? Eu estava falando aqui no início desse programa maravilhoso que você construiu, que é o método PFC, que tem uma galera muito bacana de capoeira e de outros segmentos que já fazem parte desse método, né? O quanto vem crescendo, o quanto você vem ajudando, e nesse trabalho voltou. E te agradeço principalmente por você estar nessa linha de frente, estar acreditando nesse projeto, né? Um passo de cada vez a gente vai construir um caminho com muita excelência. Te desejo muito sucesso e obrigado por você ter aceito o convite. Fique à vontade. Eu te agradeço, muito obrigado. Como eu sempre falo, não me canso de falar, o senhor, para mim, é uma das maiores referências que eu tenho na minha capoeira, no meu trabalho. A gente está sempre trocando ideias positivas. O senhor, uma referência muito grande para todos nós. Quando o senhor entrou em contato comigo pela primeira vez, fiquei muito feliz, lisonjeado e continuo até hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com o senhor, tentando contribuir um pouquinho do meu conhecimento aí para a nossa comunidade. Axé a todos os mestres, muito obrigado a todos os professores, admiradores da nossa amada arte capoeira. Axé. Bacana. Só complementando o que você falou aí, né? Eu acho que a recíproca é muito verdadeira e nós, enquanto capoeiristas, nós precisamos cada vez mais aprender a valorizar o trabalho do nosso colega de sala, o nosso colega de batalha, o nosso colega de instituição, de grupo, associação, porque isso potencializa
né, de levar essa informação de uma maneira diversa, porém muito respeitosa. Então, você também é referência para muitas pessoas hoje e cada um chega pelo seu mérito, né? O mérito próprio, é a sua batalha, é a abdicação, é abrir mão de algumas coisas, é investir, é valorizar, né, todas as oportunidades que te chegam. Então, o que você está fazendo nada mais é do que dando continuidade no que o teu mestre te ensinou, e com isso você vai motivando outras pessoas a darem continuidade também no que você está propondo nos dias de hoje. Então, a recíproca é a mesma. A responsabilidade para nós é a mesma, independente de graduação e do tempo, ela chega para cada um. Somente para aqueles que estão na linha de frente, assim como você. Tá bom? Obrigado pelas palavras. Com certeza, mestre. Muito obrigado. Tamo junto. Botafogo. Bacana. Vamos nessa. Pessoal, vale a pena a gente ouvir um pouco o Paulo Carranca, né, falar, fazer essa explanação pessoal. Da onde é que você fala? Quem é o Paulo Carranca? Como é que conheceu capoeira? Me diz, quem é você? Fala para nós, quem é você? Para a galera que está te vendo pela primeira vez aqui saber desse potencial de ser humano que você é. Beleza. Galera, meu nome é Paulo César. Eu sou conhecido na capoeira como Carranca. Tive o meu primeiro contato de capoeira mesmo dentro de casa, né? Meu irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos. O mais velho já praticava capoeira, tem 10 anos a mais do que eu. Ele já praticava capoeira, então eu cresci vendo meu irmão em casa fazendo bananeira, fazendo saltos, né, tocando berimbau. E eu já nasci apaixonado pela capoeira. Mas aos 6 anos, na minha escola, na escola onde eu me alfabetizei, eu comecei a treinar capoeira, né? De lá para cá, eu fui me dedicando, me entregando. A capoeira vai nos escolhendo, né? Então, fui crescendo dentro da capoeira. Durante a infância, né, tive alguns momentos que eu parei devido logística mesmo aqui na cidade, né? Tinha capoeira na escola e daqui a pouco eu saía de uma escola e ia para outra, ficava um ano sem treinar, aí depois eu começava a participar de um outro projeto, parava de novo, mas foram poucos intervalos que eu tive e eu tô aí nessa caminhada já há 20 anos treinando capoeira, né? Nos últimos... Fui crescendo por influências também do meu mestre, o Igor Esquilo, que está aí também na live. Queria mandar um salve pro meu mestre, está sempre me acompanhando e me incentivando. Eu comecei a querer dar aula de capoeira, né? Acompanhava ele nas aulas, eu comecei a me interessar em trabalhar com capoeira e ingressei na faculdade de Educação Física, né? Com o objetivo de abranger mais meu conhecimento, né? Meu mestre também é professor de Educação Física, vi que ele tinha uma facilidade, um entendimento maior ali de trabalhar com criança, com adulto. Aí eu comecei a dar aula, logo entrei na faculdade de Educação Física e de lá para cá fui me entregando, começando aulas em academias, em projetos, em escolas. Hoje eu vivo só da capoeira, trabalho somente com a capoeira. E junto com a educação física, né, e com as dificuldades que eu tinha de me desenvolver dentro da capoeira, eu tinha dificuldade de fazer ponte, alguns movimentos para alguns que são simples, né, como ponte, bananeira, alguns movimentos de capoeira, movimentação de chão, eu sentia meu corpo travado e eu vi que eu necessitava de um treinamento um pouco mais específico, né, para suprir essas necessidades que eu tinha. Aí, na faculdade de Educação Física mesmo, eu comecei a entrar nos laboratórios, né, nas bibliotecas, começar a estudar, pesquisar sobre o treinamento físico dentro da capoeira e quase não encontrava, né, como até hoje, quase não encontro assuntos relacionados a esse tema dentro da capoeira.
é a preparação física do capoeirista, né? A gente consegue encontrar materiais relacionados à preparação física do futebol, preparação física de corredores de rua, preparação física de nadadores. E dentro da capoeira é muito difícil a gente encontrar assuntos relacionados, né? Então eu comecei a me despertar por esse tema dentro da capoeira. Comecei a estudar, a pesquisar sobre outras modalidades que se aproximam com a capoeira, né? Que trabalham também, que exigem essa consciência corporal, mobilidade, flexibilidade. Comecei a praticar um pouco de yoga, um pouco de calistenia, fiz alguns cursos de cross-training, treinamento funcional, ginástica. Continuo até hoje, né? Aprendendo, pesquisando, e fui aplicando nos meus alunos, aplicando em mim, testando, melhorando. E quando eu vi, eu já estava com um treinamento assim meio que completo do que eu fazia já comigo, do que dava certo e com meus alunos. E eu comecei a expor também esse conteúdo para todos os grupos de capoeira, com o objetivo mesmo de agregar esse conhecimento a toda a nossa comunidade, né? Porque eu comecei a entender que essa necessidade não era só minha, não era só dos meus alunos, era de muitos capoeiristas que sofriam com lesão, com dificuldades, às vezes físicas, né? Não só de técnica de capoeira, eu comecei a entender o quanto uma disfunção articular, de uma falta de mobilidade do ombro, do quadril, impedia aquele indivíduo de estar se envolvendo dentro da capoeira. Depois da pandemia, eu comecei a estudar, né, marketing digital. Eu já estudava antes, já tinha começado em 2018, já estava postando alguns conteúdos aí nas redes sociais, não com o objetivo de ter um treinamento online, né? Comecei a postar conteúdo e a galera começou a me dar um feedback legal, fui me fortalecendo. Em 2020, eu lancei o método PFC numa plataforma digital, né? A pandemia, tudo parado, e eu comecei a postar conteúdo, lancei meu treinamento, entraram alguns alunos, já recebi um feedback legal, melhorei algumas coisas, lancei o treinamento de novo, e hoje eu também tenho, além do método PFC, eu também tenho um capoeira em movimento, que é um treinamento também com 100 exercícios de capoeira. Enfim, mestre, é mais ou menos aí resumido um pouco da minha jornada da capoeira até o que eu sou hoje. Dou aulas de capoeira para crianças, adultos, adolescentes, terceira idade. Também concilio esse trabalho presencial com o online, né? Hoje eu tenho uma também do mundo que fazem parte desse movimento. Então, é mais ou menos isso aí, um pouco da minha história dentro da capoeira. Bacana. É uma história já engajada, né? Bem engajada, cheia de responsabilidade. Isso é muito legal, bacana. Eu estava prestando atenção no que você estava falando e assim, eu acho muito legal essa pontuação que você faz em relação a sua preocupação, né? Que você foi testando, percebendo em você, foi buscar informação, trabalhou, sentiu, viu que dava sentido e começou a compartilhar com outras pessoas. Isso é fantástico e muito positivo da sua parte, né? No sentido de compartilhar, né, com seus pares aquilo que é de bom e transformador. Isso. E eu dialogo muito nesse sentido também, porque eu acho que a gente, enquanto capoeirista, claro que acontece em todas as outras áreas esportivas e de artes marciais, mas estamos falando do nicho aqui, capoeira. A gente percebe que nós capoeiristas às vezes pagamos um preço desnecessário, né, por uma questão de ego, de vaidade, que quando você é jovem é até compreensível, mas depois de um determinado momento, eu acho que vale você analisar. Isso é até a maturidade que te traz, né? O tempo vai trazendo essa maturidade de você controlar esse diálogo entre o seu ego e a sua vaidade,
Porque quem vai pagar um preço de qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de estiramento, fratura ou algo mais grave que aconteça no momento que o indivíduo estiver jogando capoeira, é a própria pessoa. Sou eu, é você, é o amigo, é a amiga, enfim. E às vezes isso acontece justamente por essa falta de atenção, né? A pessoa chega na roda, ela pega aquele axé da roda, né, no ponto de vista musical, a galera jogando, todo mundo suando, transpirando, aquela vibe positiva, e acha que ele também está na mesma energia. Às vezes você até tá na energia aqui, né? Mental, mas fisicamente o seu corpo não está preparado para aquilo. Então a gente vê que o capoeirista ele é um ser que tem que ser estudado mesmo, né? Porque muitos já aconteceu comigo de chegar 14 horas de voo do Brasil para a Europa, chegar lá, temperatura baixa por causa de inverno e jogando capoeira e não ter acontecido nada. Mas tem outros colegas que não tiveram, né, a mesma, não vou dizer que isso é sorte, mas não tiveram a mesma oportunidade de ficarem ilesos, né? Então é Exatamente. preocupante isso. E aí teve um momento muito forte também na minha carreira de capoeira, graças a Deus que isso foi muito cedo que aconteceu. Primeiro que eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas, né, e comprometidas, porque eu via nelas ali uma fonte de saber que eu ainda não possuía, né? Sim. Não que eu desprezava os meus amigos contemporâneos na época, jovens, nada disso. Mas para cada momento eu dava uma importância. E era importante para mim estar com essas pessoas mais velhas, porque naquela época dos anos 90, estava surgindo muitas coisas em relação a treinamento, né? Possibilidades de treino, não só para capoeirista, mas para lutadores, enfim, e eu achava isso fantástico. E eu via muito falar, né, de treinamento físico, mas voltado sempre para quem era da musculação, ou quem era corredor e tal, tal, tal. Pouquíssimos capoeiristas faziam isso. Ou quando fazia, era de uma maneira bem velada, não tinha tanta repercussão, né? E Sim. aí eu comecei a fazer uma imersão nessas áreas, né? Comecei a perguntar como é que funciona isso, como é que é isso, para que serve e tal. E fui identificando isso que você falou, algumas limitações, né? Porque às vezes quando o indivíduo está jogando capoeira, você fala, nossa, esse cara é muito bom. E ele realmente é muito bom porque ele está num momento espontâneo, né? Ele está num momento de transe ali, né? Ele está jogando e tal, está naquela vibração. Mas quando você vai para uma aula básica, uma aula técnica, que ele está sob o comando de alguém, e esse alguém realmente é muito competente, né, e tem um olhar clínico para aquilo que ele está fazendo, ele começa a pontuar algumas, vamos botar assim, deficiências ou dificuldades ou limitações, né, como queiram usar, Sim. nesse indivíduo. E isso foi apontado em alguns momentos para mim, para o meu corpo físico, né, enquanto capoeirista. Então, houve um período que eu sentia muitas dores no joelho, e naquela época, os médicos, qualquer dor no joelho, o cara queria operar, você entrava na faca, né? A gente falava entrar na faca porque fazia um rasgo mesmo no joelho do cara. E eu passei por 7 especialistas, né? E todos eles falaram que eu tinha que operar. E naquela época não tinha ressonância magnética, né? O se tinha era muito caro. O máximo era um raio-x, né? Sim. Pois bem, eu fui descobrir através de outros treinamentos, bebendo em outras fontes, fazendo essas imersões, que o meu problema não era um problema de joelho ou na articulação do joelho, era um desconforto que eu sentia porque o meu quadríceps era fraco. O meu posterior de coxa ele era fraco. A minha panturrilha, os meus tendão de Aquiles, ele era limitado. Ou seja, ele não tinha tanta flexibilidade necessária para determinadas técnicas que eram aplicadas no treinamento. Então isso foi muito bacana. Então eu fui fazer, além da capoeira, eu fui fazer jazz. Olhei. Imagina, um negrão desse tamanho, né, com um olhar preconceituoso que as pessoas têm, a sociedade tem em relação às danças. Poxa, esse negão aí fazendo jazz, pô, o capoeirista fazendo jazz, rebolando. Mas eu fui fazer aula de jazz, fui fazer balé. Na Sim. época, o que a gente chama hoje de treinamento funcional era condicionamento físico, né? Fui fazer aula de condicionamento físico, fiz aula de ginástica natural, enfim.
todas as fontes que eu podia absorver esse conhecimento para melhorar esse déficit que eu tinha, né, de atenção na muscular, de tendão, enfim, eu fui buscar. E foi fantástico, porque isso despertou em mim a importância maior de trabalhar com periodização, né, e trabalhar em busca de longevidade e autonomia, que é o meu propósito. Né? O meu propósito é chegar na idade de um mestre, vou falar o mestre João Grande, que está vivo aí, o mestre Pinati, né, com autonomia. Você vê que são pessoas já com uma idade elevada, mas jogam capoeira, tocam, cantam, caminham, fazem as coisas naturais. E eu quero isso para a minha vida, porque eu vejo isso muito positivo. E essa relação que a capoeira apresenta para a gente, dessas questões naturais, ela dialoga muito com o que a gente tem como a prática do corpo, né? Você se conhecer. Que corpo é esse meu que ginga, que mexe, que sobe, que desce? Como é que eu tenho que tratar esse corpo para que ele continue produzindo essas coisas bacanas? Então eu acho que o que você tem feito aí, vem fazendo, é impressionante. As pessoas que tiverem sensibilidade, por isso que eu sempre falo para você, vai com calma, porque às vezes o olhar de parte do nosso público ainda é muito lento para a importância que esse trabalho vai agregar na vida deles. Talvez a gente nem veja isso, ou a gente veja quando tiver muito mais velho, porque é uma semente que está sendo plantada por uma geração que vem, né? E essa geração pode ser o teu filho, pode ser o meu filho, daqui 10, 15, 20 anos, que isso venha à tona. Então, acho que é mais ou menos por aí. Só peguei um parênteses aí para poder falar, porque eu acho que esse relato também é importante. Eu sei que tem muita gente aí que te segue aí do método PFC, e para eles deve estar fazendo muito sentido isso que eu estou falando. Não deixe de ser alunos nunca. Aproveite. Com certeza. Muito bacana a história do senhor, mestre. Uma das histórias, né? São muitas, mas é mais ou menos isso aí. A gente sofre com a lesão, a gente tem que entender, né? Entender que a capoeira, sim, é uma das artes mais complexas do mundo, né? Se não for a mais complexa, ainda mais quando a gente fala de movimento. Então, se é uma arte que possui muito movimento, muito impacto, muita exigência, a gente tem que se preparar também assim, de maneira complexa, pensando no funcionamento do nosso corpo completo, né? Como o senhor falou, a gente é levado pela energia da roda de capoeira, a gente tem colegas aí dentro da capoeira, às vezes acima do peso, o cara saltando, colocando a cabeça no chão, pulando, e às vezes horas e horas dentro da roda, e uma hora, né, essa conta fecha, né? Às vezes para alguns demora, às vezes é um pouco mais cedo, mas uma hora ou outra a lesão chega, né? E ainda mais, mestre, até dando uma continuidade em tudo isso que a gente está falando, eu comecei a sentir na pele também dando aula, né? Eu sentia que... O que acontecia? Chegava aquele monte de aluno para a gente trabalhar, vamos falar de adultos, né? Chegava aquele adulto, às vezes, que ele já estava... Ele não fez atividade física, às vezes, a vida inteira, mas o sonho dele era fazer capoeira, né? E às vezes ele estava com uma idade, vamos dizer, de 40, 50 anos, né? Ele nunca fez atividade, ele queria fazer capoeira. Então ele chegava numa hora lá da gente fazer um treinamento de pontes, de bananeira, ou ele fazia, se machucava, né? Ou ele naquela parte da aula ali, ele não participava, não fazia aquele movimento. E quando fazia, sentia dores, sentia que o corpo estava travado, e isso ia desanimando ele, e daqui a pouco ia afastando o cara da capoeira, ele desistia, né? Então, esse conhecimento de tudo que o senhor falou, do que o senhor também trabalha, né? As primeiras vezes que eu vi os conteúdos do senhor, trabalhando mobilidade, tudo, eu falei, caraca, meu irmão, tudo que eu estava buscando aqui tem sentido, porque, pô, o mestre está aí há tantos anos na capoeira, participando de competições de alto nível, está aí ativo,
treinando capoeira, dando aula, fazendo. Falei, poxa, cara, então tem alguma coisa aí por trás que está fazendo sentido, né? Então é mais ou menos isso, mestre. A gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas articulações, né? Não é pensar, vou fazendo um treinamento aqui, estou treinando 5 horas por dia, 6 horas por dia, mas chega no final da noite, o cara não consegue dormir de tanta dor, no outro dia não consegue trabalhar, né? Não consegue agachar, não consegue fazer as suas necessidades ali diárias. Então, tem tudo equilíbrio. É a gente se desempenhar, conseguir atingir a nossa, né? Cada um tem a sua performance, a sua melhor performance dentro da capoeira, acompanhado de saúde e qualidade de vida. Se uma coisa for mais do que a outra, né? A gente vai estar desequilibrado. Então, é resultado, alto nível, mais saúde e qualidade de vida, né? E a gente está falando dentro da capoeira, mas em diversos esportes a gente vê que esse tema, essa área da preparação física, ela vem tendo mais importância, né? Essa semana eu vi até o Romário falando, né? O Romário do futebol, ele falando sobre isso, que ele falou que na época dele a preparação física não era tão importante. O que era mais importante naquela época era o futebol. Ele fala, então, eu focava muito no futebol, eu faltava os treinos, eu não gostava muito de fazer a parte física e eu conseguia me destacar. Ele fala, hoje, para eu jogar, se eu fosse viver hoje a minha carreira, eu necessito cuidar da parte física, porque tudo está evoluindo. Então, dentro da capoeira é a mesma coisa. Se a galera não se ligar na parte física, cuidar das articulações, da sua musculatura, infelizmente, a possibilidade de você ter uma carreira curta dentro da capoeira, né? Uma carreira saudável, com qualidade, vai ser um pouco difícil, né, mestre? É verdade. Bacana. Vou só te interromper um minuto, dar uma pausa aqui para você tomar uma água. E enquanto você toma uma água, eu vou fazer aqui um comercial da indicação de um livro para essa galera que está nos assistindo aí poder ir atrás, absorver, comprar, negociar, fazer o que vocês quiserem para ter na biblioteca de vocês. É um livro que fala sobre as lutas e as artes marciais, é do meu amigo Jorge Columar, Jorge Felipe Columar, do Rio de Janeiro, é um mestre, né, um doutor aí na área de educação, e é um livro muito bacana que ele fala sobre os aspectos educacionais, sociais e lúdicos. Então, dentro desse livro, você tem várias indicações de como você pode apresentar, né, dinâmicas para a sua aula, para o seu treinamento com criança, com jovem, com adulto, de uma maneira lúdica, né, antes de trabalhar a técnica. Você tem aqui essa indicação. Então, está aqui, mestre Jorge Felipe Columar, no Rio de Janeiro, juntamente com Rafael Mocarzel e Jorge Felipe Columar, que fizeram essa produção fantástica aqui. Lutas e artes marciais. Tá? E a capoeira está aqui dentro, hein? Aproveitem. Aspectos educacionais, sociais e lúdicos. Então, toda semana, toda live, a gente vai ter a indicação de um livro, tá certo? E aí, a cada live a gente vai apresentando para vocês aqui. Depois eu deixo nos stories lá uma foto para que vocês possam acessar a imagem, a informação, enfim. Então a ideia é essa. E agora vamos realmente para aquilo que ainda interessa muito mais para a galera. Paulo Carranca, perguntinha que está chegando aqui. O que você pretende com este método PFC? Qual que é a sua proposta? Qual é o seu propósito? Para que e para quem? Ou por quê? Para que e para quem que você se atreveu a uma ousadia como essa? Fala para nós. Vamos lá, mestre. Todo esse método foi criado para a capoeira, para o capoeirista, de modo geral, desde aquele que é iniciante, ao mestre de capoeira, professores, quem gosta da capoeira, né? Eu tenho hoje pessoas dentro do treinamento que são mestres de outras artes marciais, professores de dança, que
admiram a capoeira, por algum motivo não tiveram oportunidade de praticar a capoeira, mas gostam da capoeira, gostam dos movimentos da nossa arte. Então, todo esse treinamento foi criado com muito carinho, com um objetivo, né, da gente ter saúde e qualidade de vida praticando a capoeira. Não é só ir treinar capoeira, jogar a roda e depois sair lesionado, machucado. Né? O objetivo é a gente estar trabalhando as funções articulares, né? Trabalho de mobilidade articular, né? Desde o tornozelo, quadril, mobilidade torácica, ombro, punho, a parte das articulações estáveis também, que tem a função de estabilizar o nosso corpo, arco plantar, que é a garrinha do joelho, lombar, cápula, treinamento de força, e todo esse treinamento é com o nosso próprio peso corporal. Sempre pensei, né, no capoeirista em forma geral, né? Hoje a gente, assim, para a gente fazer um treinamento, a gente vai precisar de equipamento, de algum aparelho. Não, tudo eu criei com o nosso próprio peso corporal para facilitar o capoeirista treinar onde, quando ele quiser, treinar numa praça, numa quadra, dentro de casa. Para quem é professor de capoeira, principalmente, quem dá aula de capoeira, não necessariamente precisa sentar numa universidade, como eu sentei, ficar 5 anos lá, não dizendo que não é importante. Tudo que a gente estuda contribui para a nossa capoeira, mas eu criei esse treinamento para trazer uma coisa bem mastigada, né? Bem montada, planejada, para facilitar o capoeirista a se desenvolver fisicamente, desenvolver seus alunos, ter um norte ali do que trabalhar, né? Percebo que muitos capoeiristas, muitos treinamentos da capoeira foram inspirados, né, nas forças militares, nos treinamentos militares. Então, vejam ainda muitos capoeiristas treinando somente corrida, polichinelo, né, flexão abdominal, não dizendo que esse tipo de prática não ajude, com certeza contribui. Mas o capoeirista, como a gente vem falando, ele precisa de mais, né? Nosso corpo, para praticar capoeira, ela precisa de um cuidado a mais. Cuidar das articulações, cuidar dos movimentos de força específico dentro da capoeira, né? Por exemplo, uma bananeira ou parada de mãos, não sei como você, o pessoal que está assistindo conhece, parada de rins, são movimentos específicos da capoeira, que nenhuma máquina, nenhum equipamento vai substituir. Não adianta, às vezes a gente pega, né? O cara é forte pra caramba, hipertrofiado, ele tem muita força, e bota ele para fazer uma aula de capoeira, você vai ver que ele vai sentir uma dificuldade de fazer esses movimentos, porque são movimentos, né, exercícios específicos da capoeira, que não exige somente força, exige consciência corporal, prática, mobilidade, flexibilidade, agilidade, enfim, uma série de coisas aí que a nossa capoeira nos proporciona. Então, esse método PFC, é uma metodologia, um passo a passo. PFC é uma sigla, preparação física na capoeira. É para a nossa comunidade, é para todos, independente de grupos de capoeira, de escola de capoeira, do seu nível dentro da capoeira. O objetivo é estar contribuindo de verdade com a nossa arte, com a nossa cultura. Bacana. Me diz uma coisa, isso é uma pergunta que chegou agora, né, diretamente de Ribeirão Preto, é uma cidade aqui do interior de São Paulo, e quem mandou essa pergunta foi o Curió. Ele é aluno aqui da escola também, e ele pergunta o seguinte: se o seu método ele é recomendado para pessoas que tiveram, né, fizeram algumas cirurgias articulares. Como é que você trabalha com essa reabilitação de pessoas? O que você indica para quem não tem um contato direto com você, como treinamento para fazer da sua recuperação da cirurgia algo ainda melhor? Beleza, mestre.
Obrigado, Curió Branco. Um grande abraço, meu mano. Tamo junto. Tô sempre acompanhando aí suas atividades também. Tá sempre colado com o mestre aí. E vamos que vamos para cima. Mestre, lesão é uma coisa que a gente... É uma coisa muito presente na capoeira, né? Lesões no joelho, lombar, coluna, ombro. Eu já tive essa experiência do que é ter uma lesão grave no meu ombro, saiu do lugar 2 vezes para recuperar. Foi muito difícil, né? Muito difícil. Demorei anos para recuperar 100%, né? O que a gente tem que entender da lesão, primeiro, se veio de uma cirurgia, né? Geralmente veio de uma cirurgia, você tem aquele tempo de recuperação que você fica com aquela articulação isolada, imóvel, né? Ela fica parada ali por um tempo para facilitar a recuperação. Com isso, toda a musculatura, as outras articulações que se aproximam daquela lesão, por essa parada, ela acaba tendo na musculatura, fica um pouco mais frágil, algumas articulações ficam um pouco travadas por falta de movimento. E geralmente, quando a gente vem de uma cirurgia, a gente é encaminhado para o fisioterapeuta, né? Para a fisioterapia, para dar os últimos detalhes ali, os últimos alinhamentos para voltar à prática de atividade física. Se você teve uma lesão, fez uma cirurgia, já passou pelo fisioterapeuta e esse fisioterapeuta já te liberou, o médico já te liberou a fazer atividade física, a primeira coisa que você tem que pensar é recuperar, né, os movimentos naturais do seu corpo. Se você teve uma lesão no joelho, você não está conseguindo agachar ainda, né? Você tem que trabalhar o movimento, a estabilidade do joelho, a mobilidade do quadril ali que vai te ajudar. Começar bem leve, pensando somente no funcionamento do seu corpo, né? Se você consegue gingar depois dessa lesão, trabalha a ginga, as bases da capoeira ali, as esquivas, e trabalhando as articulações, a musculatura. Isso vai fazer com que você alinhe todas essas articulações, recupere os movimentos naturais do seu corpo, para aí, assim, você começar a colocar um pouco mais de intensidade no seu treinamento, tá bom? Um outro detalhe, é possível ainda que após a cirurgia, após a fisioterapia, a pessoa ainda continue sentindo dores, né? Dores, uma insegurança muito grande de fazer um movimento. Galera, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque existe 2 tipos de dores, né? Tem aquela dor que é desconforto, né? Desconforto, por exemplo, se eu tô com meu ombro parado aqui muito tempo que eu não mexo ele. Essa falta de movimento, ela vai trazer desconforto para você. O seu corpo vai pedir movimento, vai pedir mobilidade ali. Então, pode ser que com essa prática de mobilidade, essa dor suma, né? Mas, por um outro lado, tem aquela dor ainda de inflamação. Né? Se você está sentindo aquela dor ainda de inflamação, eu estou fazendo um treino, estou começando a fazer um alongamento, estou começando a fazer ginga, e está aquela dor ainda gritante de inflamação muito grande. Pessoal, não arrisque, tá? Não treine com dor inflamada, essa dor muito forte. Volta no médico. Eu sei que às vezes até as pessoas não querem falar, eu tenho que voltar para o médico de novo. Agora que eu achei que ia ficar... Pessoal, vale a pena voltar para o médico, volta para o fisioterapeuta, que são especialistas nesse assunto. Pode estar acontecendo uma outra lesão ali que você não sabe, que só com uma ressonância ali você vai entender melhor. Uma outra lesão próxima de um ligamento pode também estar aparecendo. E com esse treino, às vezes intenso da capoeira, essa lesão pode piorar, tá bom? Então, lesão, passou pelo médico, passou pelo fisioterapeuta, né, fez uma cirurgia, cuide das suas articulações, da sua musculatura de forma adaptativa.
Não pense em resultado. Ah, eu quero daqui um mês estar na roda de capoeira, 2 meses. Não pensa nisso. Pensa daqui a 6 meses, um ano, você se recuperando, cuidando das suas articulações, se sentindo seguro, bem para voltar para uma roda de capoeira, para essa lesão não piorar. Agora está sentindo aquele desconforto, falta de atividade, vai trabalhando que o resultado vai aparecendo e essas dores vão sumindo ao longo do tempo. Mestre, respondi a pergunta, atendeu aí? Com certeza respondeu. Vamos lá. E como é que você relaciona musculação e capoeira? Boa, mestre. Excelente pergunta. Muito presente na nossa capoeira. Muitos capoeiristas gostam, né, da musculação. Só que a gente tem que ter um cuidado, né, de treinar musculação e treinar capoeira. Quais são esses cuidados? Primeira coisa é você entender se você quer se desenvolver na capoeira, se seu objetivo principal é a capoeira ou se seu objetivo principal é a musculação, né? É importante a gente entender isso porque dependendo se seu objetivo é ter resultado na capoeira, se você quer competir, quer usar a musculação para te ajudar, vai ser um tipo de treinamento. Agora, se você quer focar só na musculação, porque você quer ganhar massa muscular, você quer hipertrofiar, você realmente vai ter que focar na musculação, tá bom? Por que eu falo isso? Porque geralmente a gente vê a musculação com o objetivo só de ganhar massa muscular, né? De hipertrofiar. E quando a gente hipertrofia, a gente ganha só massa muscular, volume, não quer dizer que a gente vai ganhar potência, a gente não vai ganhar eficiência no movimento, que aí é um outro tipo de treino, né? Se eu quero trabalhar força de velocidade, potência, eu tenho que trabalhar, né, um período curto de duração ali, né? Eu tenho que fazer saltos, eu tenho que pegar o peso e fazer uma série de repetições num determinado tempo, né? Que a força explosiva é uma força de alta intensidade com menor período de duração. Então, se você quer ter mais potência na capoeira, velocidade na capoeira, você tem que trabalhar a musculação dessa forma. Agora, se eu quero hipertrofiar, né, são aquelas séries que tem na academia com o objetivo de trabalhar ali os músculos isolados, como bíceps, tríceps, peitoral, dorsal, deltoides, né? E independente se você está buscando hipertrofiar ou ter mais eficiência na capoeira, você tem que trabalhar a mobilidade articular, tá? Independente disso, senão você vai ficar travado. Se eu ficar trabalhando só musculação, eu vou hipertrofiando, né? E as minhas articulações também vão atrofiando, né? A gente vai ficando encurtado, com dificuldade de fazer os movimentos. A gente vê colegas dentro da capoeira muito travado, muito tenso. Não estou falando de estilo de capoeira, né? Cada um tem o seu, a sua maneira, mas você vê ali que é um excesso de hipertrofia, é um excesso de cargas, de intensidade que vai travando a pessoa. Então, se você quer se desenvolver mais na capoeira, trabalhe a mobilidade e foque também na eficiência dos movimentos. Bacana. É isso. Show de bola. E a periodização, o que você indica? Como é que a gente faz um treinamento periódico? Como é que funciona esse processo? Beleza, galera. Periodização de treinamento, né, é um termo muito usado dentro da educação física, nas áreas de treinamento, que nada mais é do que um planejamento de treino, né? Uma coisa é a gente treinar, fazer um treinamento físico aleatório. Hoje eu vou correr, hoje eu vou nadar, hoje eu vou fazer flexão, hoje eu vou fazer abdominal, de uma forma aleatória. A periodização de treinamento é um planejamento de treino. Então, se daqui a 6 meses eu tenho um evento de capoeira, eu tenho uma competição daqui a um ano, ou eu traço um planejamento aí, ó, eu quero
dá uma focada no treino aí 3 meses, 6 meses, 8 meses, um ano. Eu traço um planejamento, né? Uma periodização de treinamento. Geralmente, a gente faz numa planilha. Não precisa ser uma planilha muito complexa, né? É você organizar, né? Como eu estou aqui hoje e da onde que eu quero chegar. Quais são ali as valências físicas que eu devo trabalhar durante esse processo para eu atingir aquela intensidade. Por que serve a periodização de treinamento? Para o meu corpo ir se adaptando àquela intensidade, àquele nível ao longo do tempo, né? Imagina se eu tivesse daqui a 6 meses, eu quero treinar e eu ficasse trabalhando na mesma intensidade, alta, 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 alta. O que acontece? O índice muito grande, a possibilidade grande de você se lesionar é alta, porque o seu corpo ele tem um limite, e quando a gente extrapola aquele limite, a articulação não aguenta, a musculatura não aguenta, o seu organismo não aguenta, né? E uma outra coisa, você vai chegar num platô, né? Vai chegar até um nível e daqui a pouco você não vai conseguir sair daquele nível, porque você está trabalhando só em uma intensidade. Então, quando você traça uma periodização, um planejamento, você começa com treinos básicos, trabalhando mobilidade, estabilidade, resistência, bastante volume, né? Depois, ao longo do tempo, né? Depois dos períodos de treinamento, você vai avançando, você começa a trabalhar mais força máxima, né? Com o objetivo de você desenvolver mais força. Passou mais alguns meses, algumas semanas de treinamento, você começa a colocar um pouco mais de força com velocidade, né? Força explosiva, vai aumentando, 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 até você chegar nas últimas semanas da sua periodização, onde você coloca muita intensidade mesmo, intensidade máxima do seu corpo, treinamentos mesmo intervalados ali, treina, faz tantas sequências de movimentação, intercala com treinamento de força, com agachamento, salta, levanta, chuta martelo, abdominal, para você chegar naquela competição no seu nível máximo de intensidade. Então, periodização de treinamento nada mais é do que um planejamento que a gente deve fazer. Dessa forma, a gente consegue ter um resultado maior junto né, com a preocupação da gente estar saudável, que volta lá na nossa conversa. Não adianta a gente ter resultado sem saúde. Resultado e saúde, qualidade de vida tem que andar juntos. Show de bola! Para vocês que estão aí assistindo, a gente agradece aí pela audiência, pelo carinho, e que essa live faça muito sentido no propósito que você tem com a capoeira ou com qualquer outro tipo de atividade física, porque o que vai valer dessas informações que o Paulo Carranca está trazendo é o que você vai aplicar no seu dia a dia, e esse resultado a gente vai querer ouvir e ver de vocês, tá? Então aproveitem, tome nota, depois no privado chama aí o Paulo Carranca, bate um papo, entra na plataforma onde tem o curso PFC. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos e orientados. E acredite que é possível ter autonomia com qualidade de vida, independente do momento que você se encontra, independente do seu propósito de chegada, no caso, a longevidade. Quer envelhecer jogando capoeira com 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos? Por que não iniciar agora o seu projeto, né, de transformação? Então, se você quer tudo isso que eu falei, você tem que começar agora a instalar novos hábitos. Por isso que eu sempre convido a galera para fazer as aulas na parte da manhã comigo. Lá a gente trabalha a respiração, mobilidade, alongamento, trabalha a capoeira, enfim. São pílulas que eu tento contribuir com cada um de vocês dentro da minha capacidade hoje, né, de tantas coisas que foram e ainda são me apresentadas do ponto de vista de aprendizagem, que eu vou interiorizando, isso vai ficando orgânico e vou compartilhando. Não sou especialista no assunto, porém
eu gosto de propagar a boa notícia, a boa nova, né, do ponto de vista para ajudar a qualidade de vida de vocês. E não só como o Paulo, hoje que é nosso convidado, existem algumas outras pessoas também que vivenciam isso na sua vida, fizeram disso o seu trabalho e estão aí contribuindo, estão nas redes sociais. São poucas, mas eu acredito que com o tempo esse número vai se multiplicar, né? E a gente vai ter muito mais pessoas aí falando muito bem e mostrando na prática o quanto é transformador você se identificar, você se preparar, você abdicar de alguns outros hábitos para instalar novos hábitos e transformar a sua vida e a vida de outras pessoas, tá certo? Lembre-se de que quando você chega em qualquer ambiente, a sua energia chega primeiro, né? Antes de você se apresentar, a sua energia se apresenta primeiro. Então isso é muito fundamental para que vocês possam virar a chave, né, e transformar. Você se transformando, automaticamente você vai transformar muitas outras pessoas. Por quê? A fala, ela inspira, né? Mas o exemplo, ele arrasta a tudo e a todos. Então, que vocês sejam ou se tornem bons exemplos para que a gente possa se inspirar e seguir vocês. Paulinho, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vai contemplar aí tudo que a gente conversou, que é a sua visão sobre a especificidade no esporte. O que você considera específico mesmo para cada modalidade? No meu caso, eu sou capoeirista. O que é específico para mim, né? O que eu posso agregar? Ou para quem é de outra área, de outra arte marcial ou de outra atividade esportiva, o que você apresenta com o seu método sobre especificidade? Pô, legal. Pergunta importante para todos nós entendermos esse conceito, né? Todo esporte demanda uma necessidade, né? Se eu quero praticar uma corrida, se eu quero fazer uma maratona de 42 quilômetros, o meu corpo vai demandar uma necessidade. Se eu quero fazer natação, se eu quero fazer Muay Thai, se eu quero fazer jiu-jitsu, se eu quero fazer capoeira, o meu corpo vai demandar uma necessidade. Então, o treinamento também precisa suprir essas necessidades. Como que a gente faz isso? Jogando no nosso treino situações reais, né, da prática no treino, né? Então, dessa maneira, a gente é específico. Especificidade é um dos princípios do treinamento esportivo, né? São 8 princípios, se eu não me engano. Um desses princípios é o princípio da especificidade. Se você não adaptar o seu corpo, acostumar, ensinar o seu corpo a trabalhar naquela intensidade, naquelas angulações, principalmente que a capoeira nos traz, na prática a gente não vai conseguir se desempenhar melhor e vai correr o risco de se lesionar. Então, galera, você que é capoeirista, busca mais resultado dentro da capoeira, seja específico do treino. E eu não estou falando de parte técnica, não, de movimentação, de volume de jogo, de golpes, falando do seu treinamento físico. Você tem que buscar colocar situações da prática da capoeira no seu treinamento físico, colocando repetições, tempo de descanso, voltas ali que você faz, sequências, fiz tantas séries. A mesma coisa que a gente faz na musculação, que o pessoal entende, 3 séries de 10, 4 séries de 15, você tem que colocar também no seu treinamento físico na capoeira. Você vai fazer um abdominal, seja específico. Se você vai fazer uma bananeira, uma queda de rins, uma ponte, repita, descanse. Dessa maneira você vai ser específico no seu treino e ter os resultados que você sempre sonhou dentro da prática da capoeira. Respondido, mestre? Claro, muito bacana, bacana. Pessoal, quero agradecer a galera que está entrando, né, que está dando essa audiência, muito bom. O Paulo Carranca precisa disso, precisa desse trabalho, precisa de vocês aqui.
E sempre que vocês participarem dessas lives, compartilha, envia para várias pessoas, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho, tá? Então, uma mão lava a outra e as duas mãos fecham a torneira. Aí. Aproveitem isso. Então, estou agradecendo aqui os mestres que entraram aí na live, os amigos capoeiristas, tem gente do Brasil todo aqui. Obrigado a cada um de vocês aí pela audiência e que essa live seja transformadora na vida de cada um de vocês. Perfeito? E vamos lá, Paulinho. O negócio continua aqui. Só mais uma pausa aí para você tomar uma água. E Vamos lá. novamente vou falar sobre a indicação de um livro para vocês lerem, que é do meu amigo mestre Jorge Felipe Columar, do Rio de Janeiro, que fala sobre lutas, artes marciais, os aspectos educacionais, sociais e lúdicos através da prática das modalidades de luta. Esse é o livro. Vou postar aí uns stories para vocês daqui a pouco, para que vocês possam acessar, tá certo? E cada live que a gente fizer, a gente vai estar lançando aqui uma indicação de livro. Amanhã, às 8 horas, a gente tem um bate-papo também com o mestre Meinha, que vai falar sobre o Abril Pangola, que é um evento fantástico já de dimensão internacional hoje na Capoeira Angola, e que vai acontecer a sua próxima edição no próximo mês, que é o final de abril. E a gente vai estar lá, eu vou estar lá participando, prestigiando o mestre, aprendendo, bebendo água limpa, né, e aprendendo com essa diversidade que a capoeira tem. Então, fica ligado aí para que vocês não possam perder essa live e nem possam perder também as indicações. Lembrando que as lives sempre vão ficar gravadas aqui no meu feed do Instagram e você vai poder também acessá-la pelo meu canal no YouTube, Tucano Preto Capoeira Oficial. Vai estar lá sendo postada essa live, tá bom? Fica atento aí. E os grupos de WhatsApp, eu também vou ter o maior prazer de estar divulgando para vocês esse conteúdo. Qual que é a minha intenção com isso? É única e específica de entregar parte de todas as coisas boas que a capoeira tem me dado ao longo da vida. Eu acho que desde o princípio da pandemia eu venho falando sobre isso, que é o momento da gente se solidarizar, né, com os nossos pares, e uma das formas que a gente tem de fazer isso é usando essa ferramenta maravilhosa que é a capoeira. É o dom que a gente recebeu do universo de Deus para nos ajudarmos do ponto de vista da vida e ajudar outras vidas também a encontrarem, né, o seu equilíbrio. Então, a forma que eu encontrei é de compartilhar esse saber que eu venho adquirindo. Então, por isso que eu tenho o maior carinho de elaborar, né, uma live como essa, trazendo pessoas muito competentes, pessoas conscientes, pessoas que são estudiosas, que têm vivência na prática, não só da capoeira, como de muitas outras áreas, para contribuir, né, na informação de cada um de vocês. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, que tem muita coisa boa aí para a gente fazer ainda nesta semana e na próxima, tá bom? Vamos lá, Paulinho. Pô, o papo tá gostoso, hein? Acho que a gente vai, para essa live aí, vai para 1h30, hein? Tô aqui. Ah, que legal. Bom, acho que para fechar, uma pergunta bacana, eu nem sei se seria uma pergunta, mas um ponto. Prevenção de lesão e dores. Para fechar, o que o nosso mentor da noite de hoje indica de prima? Vou indicar de primeira. Hein? 5h07 da manhã, o mestre Tucano Preto já está entrando ao vivo, fazendo treinamentos de mobilidade, estabilidade e flexibilidade. Esse aí é o primeiro da primeira indicação. Pessoal, trabalha mobilidade, estabilidade e alongamento diariamente. Isso aí, pensa no treinamento das suas articulações, da sua musculatura, para você prevenir lesão. Se você não cuidar das suas articulações, não cuidar da sua musculatura, não der atenção a ela, uma hora ou outra ela vai ser exigida e se ela não estiver preparada, algo pode romper, né? Na sua articulação, na sua musculatura. Mestre aí, a gente está falando aí, ele está fazendo as perguntas aí, mas o mestre, ó,
faz essa prática de mobilidade aí, todo esse treinamento aí desde a década de 90, sempre está me auxiliando ainda mais aí nos movimentos, nos exercícios que eu faço. Ele é bem específico no treino, mobilidade, ele me apresentou muitas coisas que eu não sabia do treinamento. Então, para você prevenir lesão, galera, cuida das suas articulações. Se você sente dores, faça um trabalho de mobilidade, de estabilidade, de respiração. Antes mesmo de você pensar em gingar, de você levantar, faça um treinamento de mobilidade e estabilidade. Ah, eu não sei ainda fazer alguns exercícios, como é. Dentro no meu perfil aí, no meu Instagram, eu posto dicas diárias. No Instagram do Mestre, no perfil do Mestre Tucano Preto aí, para quem só me segue ainda não segue segue o Mestre aí, porque diariamente são treinos ali para trabalhar mobilidade do quadril, que é muito presente na capoeira, mobilidade do ombro, estabilidade da lombar, trabalho de consciência corporal. Tudo isso aí vai ajudar ao seu corpo ficar mais forte, mais preparado para você não se lesionar, né? Ter resultado dentro da capoeira com qualidade de vida e saúde. Então é isso. Faltou uma explanação. A gente falou das mobilidades, né? Do tornozelo, do quadril, da torácica, do ombro. Agora, fundamental, existe um trabalho de core no método PFC? Sim, mestre. Do core, do abdômen? Abdominal é o nosso tronco, é o nosso alicerce. Precisa estar muito forte, muito preparado. E não confunda o core abdominal com aquele trabalho abdômen, né, curtinho, não. O seu abdômen, seu core abdominal, ele precisa estar fortalecido e acostumado com grandes amplitudes. A capoeira é um esporte que demanda grande amplitude. Então tem um módulo lá específico onde eu falo só sobre core abdominal dentro da capoeira, né, que é uma das bases ali. Trabalho mobilidade, estabilidade, força do core abdominal, para você ter mais eficiência nos movimentos e que esteja preparado para suportar a carga que os movimentos da capoeira nos traz. Então, é isso, mestre. Mestre está por dentro de tudo. Estou acompanhando vocês. Vocês são as minhas referências. Então, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Há muitos anos já. Nada, estamos estudando. Acho que o importante, eu sempre falo para a galera, né? A gente reproduzia muito aquela frase na capoeira, né? Começo, meio e fim. E hoje eu adaptei essa frase. Começo, meio e continuidade. Não existe fim. É continuidade. Tá certo? A continuidade de ser aluno todos os dias, a continuidade de ser humilde para poder aprender todos os dias e entender que, às vezes, né, essa questão de você transmitir, você pode não ser tão feliz, porque às vezes as pessoas fingem ter interesse, mas vocês podem aprender muito também com esse fingimento, né, de desinteresse de cada um. Então é ser aluno, mais aluno às vezes do que o aluno seu aluno. E aí você vai aumentando todo o seu leque, você vai potencializando isso. E falar para quem quer ouvir é sempre muito bom. E as pessoas que não querem nos ouvir hoje, nesse momento, com certeza elas também a gente respeita, porque a gente entende que elas estão com algo mais importante para se fazer. Por isso que as lives ficam gravadas, né? E cada um no seu tempo vai evoluir a sua sensibilidade, a sua percepção e realmente valorizar o próximo e o trabalho do outro. Então, desde já eu quero te agradecer pelo seu tempo, agradecer pelo seu carinho, né, a atenção que você tem dado para a nossa capoeira. Você que vem nessa geração aí mais nova, mas com muito comprometimento. Sucesso, te acompanho, admiro, tenho respeito, né, não só pelo homem que você tem se tornado como pai de família, enfim, mas como um profissional, um colega de trabalho
que com a sua competência tem influenciado muitas pessoas. Então eu sou grato por isso e vejo que isso é um resultado do investimento de todos nós, de parte de todos nós, né? Dos nossos mestres mais velhos, nossos mestres atuais, os quais te deram também essa inspiração para que você desse continuidade nesse trabalho que você está fazendo. Então, obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua atenção. E fica aqui a sua mensagem aí de até a próxima para essa galera. Fica à vontade. Pô, mestre, palavras, ganhei em receber essas palavras do senhor. Como eu falei no início da live, o senhor é uma das maiores referências, não só para mim, mas para a nossa capoeira mundial. O senhor inspirou e continua inspirando muitas pessoas. Então, se eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho, também é parcela da inspiração do senhor. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui passando um pouco do meu conhecimento. Muito obrigado a todos os mestres, mestrando, contramestres, professores, formados, instrutores, alunos e admiradores da nossa capoeira. Muito obrigado de coração. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, me manda mensagem no direct, manda mensagem no direct do mestre, procura nosso WhatsApp, vamos trocar ideia, vamos estar juntos aí buscando a evolução da capoeira, né? Tem tantas coisas maravilhosas que a capoeira tem. Vamos aproveitar esse meio de comunicação que a gente tem aí para tirar dúvidas, pesquisar, elevar cada vez mais o nível da nossa capoeira, que a nossa capoeira precisa dessa qualidade. Tá bom, mestre? Muito obrigado. Bacana. Muito obrigado. Tá bom? Eu que te agradeço. Estamos honrados aí pela sua generosidade. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Paz e luz. Vambora, gente. Segura. Vambora. Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã a gente tem Mestre Meinha aqui pra gente poder bater um papo. Muita paz, muita luz. Valeu. Eu. Quando meu mestre foi, toda a Bahia chorou, ai, ai, ioiô, foi menino porque tu aprendeu, foi menino porque tu aprendeu, aprendeu a jogar capoeira, aprendeu, quem me ensinou já morreu, quem me ensinou já morreu, o seu nome está gravado na terra onde ele nasceu. Salve o mestre Bimba, a Bahia de Maré, salve o mestre que me ensinou a mandinga de bater com o pé, ai, ai, ioiô, ai, mandingueiro, veio de malevolência, era ligeiro meu mestre, jogava com fome a cadência, no bater do berimbau. Salve o mestre Bimba, criador da regional. Salve o mestre Bimba, criador da regional. Ai, ioiô,